Esse rapaz, esse aqui, ele sofreu um grave acidente de trânsito. A roda, o pneu do ônibus passou aqui, gente, ao lado da cabeça dele. Ele saiu de casa para ir para a escola de ônibus e caiu do ônibus com o veículo em andamento, com o veículo andando. Ele caiu do ônibus com o veículo andando. A porta estava aberta. O ônibus estava lotado. Pior do que isso, não pararam para prestar socorro, segundo a família. Essa história chegou no nosso Comunizap. É exclusiva, é só aqui do Comunidade. E o Alexandre Ferreira, o nosso repórter, foi até a casa da família do Daniel, conversou com ele e com a mãe dele. E construiu a reportagem que nós vamos acompanhar juntos agora. Vai. A nossa equipe do SBT Comunidade foi até o CPA 3, setor 1, para falar com a dona Thaís, nossa telespectadora que está indignada com o que aconteceu com o filho dela. Como a maioria dos alunos de Cuiabá, o Daniel utiliza o transporte coletivo para ir até a escola, mas ele não imaginava que seria vítima de um acidente. Ele estava indo para a escola e num certo devido ponto, né, do roteiro, o ônibus abriu a porta em movimento e quando o motorista percebeu que ninguém desceu e ninguém subiu no ônibus, ele arrancou com o ônibus novamente para seguir viagem e o Daniel estava na segunda escadaria do ônibus, porque o ônibus estava muito cheio. E quando o motorista arrancou, ele caiu para fora do ônibus, né? E o motorista seguiu viagem. Tinha um amiguinho dele dentro do ônibus também. E o amiguinho começou a gritar: para, motorista, o coleguinha caiu. E as pessoas que estavam dentro do ônibus também gritavam para ele parar. E ele não parou para prestar socorro. Foi exatamente aqui neste local que o jovem Daniel caiu após ter se desequilibrado de dentro do ônibus. Logo em seguida ele conseguiu se levantar, ainda todo machucado, com a ajuda de um coleguinha, e seguiram adiante até a escola que fica a poucos metros do local do acidente. O diretor da escola que me ligou, comunicando que o Daniel tinha chegado muito machucado na escola, que tinha se acidentado, caiu do ônibus e o motorista não tinha prestado socorro a ele. Ainda na escola, uma equipe do SAMU foi chamada para socorrer o Daniel, que estava com vários machucados pelo corpo, principalmente na testa, como mostra as imagens feitas pelo celular da mãe. Ele ficou bem machucado, ralou a testa, ele machucou as pernas, inclusive está com uma bolha na perna, que a médica disse que se dentro de 7 dias essa bolha não sumisse, provavelmente vai ter que fazer uma drenagem na perna dele por conta dos hematomas do acidente. Felizmente, o Daniel não teve nenhuma fratura com a queda. Mas as sequelas e o trauma do acidente ainda vão ficar na cabeça dele e de sua mãe, que se sente impotente sem saber como defender o filho. Ele relata que Deus deu uma segunda chance de vida para ele, porque a roda do ônibus passou bem perto da cabeça dele. Ele disse: mãe, Deus me deu uma segunda chance de vida. O ônibus passou raspando na minha cabeça, eu quase morri, mãe. Mas graças a Deus foi tudo bem, ele tá bem, graças a Deus. A gente fica indignado, porque, né, a gente é mãe, sabe como são as coisas difíceis. Os filhos da gente necessitam dessa condução para ir para a escola e acontece dessa forma. Então, assim, eu, quero que alguém faça algo. Eu já fiz denúncia na CEMOB, a CEMOB não me deu nenhum retorno. Inclusive, tá as mensagens no meu celular, eu mostro, tiro o print, tem print para vocês. A única coisa que o pessoal da CEMOB me disse foi: vou notificar o motorista e vamos fazer uma reunião.
Ponto. Eu perguntei se eu podia participar dessa reunião, né, para ter uma resposta, se realmente isso ia acontecer, e eles não me deram resposta alguma. Ninguém me respondeu. A matéria, a reportagem, ela é clara. Volta para mim com a foto do Daniel aqui. Por pouco, essa história não terminou em tragédia. O que eu não consigo entender é por que não parar para prestar socorro. Por que seguir viagem com os colegas do Daniel dentro do ônibus desesperados, porque não sabiam se ele tinha se machucado com gravidade ou não, porque o ônibus continuou a viagem. O ônibus continuou a rota. Essa é a denúncia da família. Nós pedimos uma posição para a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que informou em nota que o motorista do coletivo e a empresa foram notificados para explicar a ocorrência. O motorista compareceu à Secretaria de Mobilidade Urbana e disse que não viu o momento que ocorreu o acidente com o menor. E lembrou que a norma da empresa de transporte é parar e prestar os devidos atendimentos chamando o SAMU. Foi registrado um boletim de ocorrência e a CEMOB aguarda a conclusão da operação da Polícia Civil para saber quais medidas deverão ser tomadas. A Secretaria verificou que a família não procurou nem a Associação Mato Grossense dos Transportadores Urbanos e nem a empresa de ônibus, até o momento. Essa é a posição da CEMOB. E aí eu fico aqui em dúvida, a família tem que procurar? Ou é a CEMOB que é responsável pelo serviço? A família tem que registrar o boletim de ocorrência, pedir providências para a CEMOB. Quem que fiscaliza? Quem que organiza? Não é a CEMOB? Ou estou errado? Existe outra autarquia acima da CEMOB para fiscalizar? A mãe não recebeu nem resposta se ela poderia participar da reunião. Nem que fosse um não. Não, a senhora não pode participar, é uma sindicância interna. Não responderam nem isso. E para entender a dor dessa mãe, é preciso se colocar no lugar dela. O filho saiu de casa para ir para a escola e voltou todo machucado. Quem avisou do acidente foi o diretor da escola. Não foi o motorista, não foi o dono da empresa, não foi a equipe do SAMU, não foi o representante da CEMOB. E aí a família pede ajuda de quem estava dentro do ônibus, além dos colegas do Daniel, para que apresentem as versões para contradizer isto que foi apresentado, de que não viram que ele caiu. Porque os colegas estavam no ônibus e se desesperaram. Se desesperaram. Eu não sei quem é o motorista. Mas se ele não viu, ele não foi avisado. Se ele não viu e não foi avisado, ele precisa ser corrigido, porque sair com o ônibus com a porta aberta, não dá. Não dá para colocar a vida do trabalhador, da trabalhadora e do estudante em risco. O ônibus estava lotado, ele não estava no degrau porque ele queria. Não tinha espaço. E aí, com o ônibus lotado, você arranca com a porta aberta. E aí o Daniel já tem uma idade considerável, já é adolescente. Imagina, meu amigo, se fosse uma criança de 5 ou 6 anos. Essa história quase terminou em tragédia. Graças a Deus, os anjos da guarda colocaram a mão e ele não se feriu com gravidade. Mas ele contou que ele viu a roda passando ao lado da cabeça dele. Eu acho, e aí é só achismo meu, e às vezes eu trago aqui o meu achismo para compartilhar com você, você pode concordar ou não. É direito seu, e se você não concordar, eu vou te respeitar do mesmo jeito e vou respeitar a tua opinião. Eu só acho que nestes casos graves, as ações precisam ser mais rápidas. As respostas precisam ser procuradas e encontradas de forma mais ágil, sem tanta burocracia.
Essa família precisa de uma resposta. E se a família não procurou a associação dos ônibus, etc e tal, a CEMOB procurou a família? Pergunta isso. Eu quero que a produção pergunte para a CEMOB agora. Alguém da CEMOB foi na casa ouvir essa mãe? Alguém da CEMOB foi na casa ouvir esse estudante? Entender o que aconteceu? Alguém foi? A Simone, nossa produtora, está entrando em contato agora. Cobrar a família é fácil. Transmitir ou transferir a responsabilidade é fácil. Alguém foi lá prestar solidariedade? Ver qual era o estado de saúde desse menino? Conversar com ele e receber dele a versão dele do que aconteceu? Entender se a família precisava de algum medicamento, de alguma consulta, de algum exame? Ou a tal da humanidade, ou da gestão humanizada é só balela e discurso barato? O que é o ser humanizado diante desse problema? Essa história não termina aqui. São 11 horas e 51 minutos. Eu preciso seguir com o jornal, porque eu tenho muita informação para ser compartilhada. Mas essa história não termina aqui. A gente vai voltar nessa história e vai cobrar os responsáveis por isso. Aliás, a gente pode botar uma equipe para fazer a linha, né? Para mostrar o que os estudantes, os trabalhadores e as trabalhadoras enfrentam nessa linha de ônibus. Quantas pessoas estavam dentro do ônibus quando o adolescente caiu? É a linha 311? Amanhã a gente tem uma equipe na linha. Amanhã a gente vai colocar uma equipe na linha. Quer apostar comigo que amanhã tem ônibus duplicado? Quer apostar? Não é a primeira vez que a gente coloca a equipe dentro de ônibus. Não é a primeira vez que as estratégias surgem. A gente vai continuar nessa história. Pode ter certeza disso.